Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça nessa noite de estudos. Para abrirmos o nosso trabalho, nós vamos ler do livro Pão Nosso, a lição 45, quando orares. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, em Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma à prece não obedece a movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações. Falando, não deixe. Tem como você fechar o seu microfone, Carlos? Opa! Carlos, Fechei. por favor, feche seu microfone um pouquinho. Fechei. Vamos começar. Quando orardes, é a lição número 45 do livro Pão Nosso. E quando estiverdes orando, perdoai. É Jesus em Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição prerrogativa ao alto. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhes faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas, quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo, manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou o excessivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos em nome de Deus, de Jesus, nosso trabalho, pedindo a misericórdia do Senhor sobre todos nós, sobre toda a terra, em todos os lugares onde houver o sofrimento, que os mensageiros de luz lá possam estar, amparando e socorrendo a todos.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui podermos estar. E assim pedimos a sua permissão, Jesus, a permissão de amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Eu vou falar aqui um pouquinho da página para a gente passar a palavra para o nosso irmão Carlos. Então, adorarmos. Então, aí, Emmanuel coloca algo que fizermos, a nossa oração não vai ser atendida ou considerada, porque quando orarmos, nós precisamos estar com o nosso coração limpo de qualquer manifestação de rancor, de ódio, de qualquer manifestação contrária à verdade, né? Ao amor ao próximo, que foram a pauta da vida do Cristo entre nós. Então, quando Jesus nos diz que quando orarmos, a gente doe, é para nós trabalharmos em nós essa condição, que é realmente para nós, assim, mortais ainda, endividados, com dificuldades na transformação, muitas das vezes um pouco difícil, mas a luta deve ser constante para que nós consigamos esse padrão ao nosso próximo, né? Que a gente possa ir modificando a nossa, não dos outros, mas de nós mesmos. E quando nós, nesse patamar de perdão, essa lição ou reflexão para cada um de nós, né? Quando este do mestre de todos nós, né? Vou chamar agora o nosso irmão Carlos Luiz Raimundo, lá de volta, nos brindar com esta palestra, que tá bom? Ô Carlos, passa a palavra para você, boa palestra para nós, e 9h eu retorno para a gente Tudo bem, então. Valeu. Chegou para você aí, ô Carlos? Tá bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Inácio. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, a bondade divina nos permite estarmos reunidos através desse sistema, mas que vale tanto quanto sempre valeu, né? A nossa presença, embora não seja uma presença física, mas nós estamos aqui trabalhando, levando um pouco daquilo que nós conhecemos da doutrina espírita para os demais companheiros e repartindo, e assim nós estamos todos aprendendo. O tema que nos cabe na noite de hoje é charlatanismo e prestidigitação. Prestidigitação. Palavra comprida, né? Mas que significa aqueles truques, aquelas mágicas que muitas vezes alguns expertos apresentam na televisão, no teatro, nas ruas. Então, muitas pessoas apresentam aquilo também como um fenômeno da mediunidade. Colocamos um pequeno texto aí, dizendo que o corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste. E completamos dizendo
seja pelo processo reencarnatório, que é assim que o corpo serve para nós, né? De experiência para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento espiritual, e como também nas comunicações espirituais. A comunicação espiritual, ela só existe pela mediunidade, e a mediunidade é inerente ao nosso corpo físico. Sem o corpo físico não há como falar em mediunidade, né? Mas observando a mensagem de Jesus que nos diz: não creais em todos os espíritos. E assim a gente vai fazendo algumas observações quanto à mediunidade, pegando lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7, onde os espíritos e Kardec trabalham essa questão, né? Não creais em todos os espíritos, mas provai se são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. É o que nós estamos observando nos dias de hoje mesmo. Uma grande quantidade, desculpem, uma grande quantidade de criaturas que se apresentam como aqueles profetas da antiguidade. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção, é que eu falei isso já várias vezes, é que nenhum desses profetas, né? Nenhuma dessas pessoas que vivem falando acerca do que vai acontecer no ano seguinte, no ano de 2019, no final do ano, nenhum desses adivinhos, nenhum desses médiums, ninguém falou acerca da Covid. Ninguém falou acerca dessa epidemia que iria abalar os alicerces do planeta. Ninguém falou nada. E aí a Covid chegou, se instalou e está conosco. E nós não sabemos quando é que ela vai embora. Mas que está sendo um grande aprendizado para todos nós, está sendo. Mas então, relembrando Jesus falando dos falsos profetas, é por isso que nós temos que analisar direitinho. Kardec nos chama atenção também para outras situações, mas ele fala para nós, né? Dai de graças o que de graça recebestes. Está lá no Evangelho também de Jesus. Mas Kardec nos chama atenção dizendo que motivo de suspeição sempre que houver alguma forma de cobrança. Então, no processo mediúnico, sempre que houver alguma forma, alguma maneira, algum item que tenha lá a cobrança, seja de qual forma for, ali há um motivo para nós suspeitarmos, porque a observação da mediunidade é que dai de graças o que de graça recebeste. Então, através da mediunidade, meus irmãos, é uma das melhores formas de se fazer a caridade. Muitos de nós, conforme está lá no Livro dos Espíritos, quando nós fazemos a escolha das nossas provas, muitas vezes nós pedimos dores cruentas, problemas martirizantes, uma série de situações. E André Luiz nos chama atenção dizendo que muitas vezes, se pedíssemos o dom da mediunidade, trabalhando a mediunidade, nós teríamos uma das melhores formas de fazermos a caridade. Assim nós iríamos poder curar, nós iríamos poder fortalecer, nós poderíamos esclarecer as pessoas, nós poderíamos fazer uma série de atividades que seria tão bom para nós quanto para aquelas pessoas que tivessem um contato conosco. Lembrando, então, meus irmãos, que é através desse dom maravilhoso que Deus oferece que nós temos a chance de nos aproximarmos muito mais dos nossos semelhantes. E uma pergunta que Kardec também faz, né? Fez aos espíritos, né? Qual o melhor médium? Como é que se pode reconhecer o melhor médium? E os espíritos disseram para Kardec, o melhor médium é aquele que menos se deixa enganar. Vamos repetir? O melhor médium é aquele que menos se deixa enganar. Então, nós já sabemos o quanto é possível sermos enganados pelos espíritos. Então, a mistificação, tanto do lado espiritual quanto do lado
dos médiuns é uma constante. A gente vê isso com muita frequência. Quem tem uma certa tarimba, uma certa experiência nas mesas mediúnicas, a gente reconhece muito bem, claramente, essa situação. Kardec ainda diz para nós assim, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisesse explorar os espíritos. E uma certa época, meus irmãos, ocorreu muito disso. Vamos lembrar, logo assim que as irmãs Fox, através do seu trabalho, fez aquela primeira comunicação com Charles Rosner, que era o espírito que atormentou durante tantos anos aquela casinha onde ela morava, e quando esse espírito acaba se identificando, acaba mostrando, acaba dizendo o que tinha acontecido com ele, acaba contando a sua história, as irmãs Fox foram convidadas a se apresentar nos teatros nos Estados Unidos. E aconteceu que a exploração começou a ser de uma maneira tão surpreendente que as meninas acabaram sendo envolvidas. Mas, graças a Deus, num determinado momento, elas acordaram e elas próprias deploraram aquela situação e deixou para lá. Mas, com o espiritismo chegando na Europa, o espiritismo, inicialmente, ou melhor dizendo, né, os fenômenos mediúnicos da escrita, da fala, uma série de situações foram feitos primeiro nos salões, nos teatros, onde eram cobradas as entradas. Mas era uma necessidade, porque os próprios espíritos nos falam que havia necessidade de explorar a curiosidade das pessoas para que elas pudessem começar a compreender a doutrina espírita. Então, os espíritos enganadores, meus irmãos, sempre existiram. Desde o começo do mundo, sempre existiu. E eles sempre encontram médiuns dispostos a lhe escutarem, né? A fazer parte da sua trupe, né? Kardec nos orientou que nós devemos rejeitar 99 verdades do que assumirmos uma única mentira. Na doutrina espírita, a gente vê a quantidade enorme de mensagens que são recebidas diuturnamente. Praticamente todas as casas espíritas têm lá um médium escrevente, toda casa espírita tem um médium psicofônico e que recebe essas mensagens do mundo espiritual e que transmitem. E a gente vê muitas vezes, meus irmãos, que não coaduna, está faltando alguma coisa, ou tem alguma coisa de exagero. A gente percebe, muitas vezes, tem situações em que é do próprio médium, e aí nós poderíamos aventar até a hipótese do próprio médium estar participando ali de um processo de animismo. O animismo é interessante, porque é o próprio espírito que se apresenta, muitas vezes com uma roupagem diferente, muitas vezes com uma maneira de encarar as situações, com conhecimentos além daquele que ele, quando está encarnado, quando ele está preso no corpo físico, ele não tem. Então, mesmo assim, Kardec nos orienta a rejeitar 99 verdades do que nós assumirmos a paternidade, né, de uma mentira. E vejamos, meus irmãos, que não há charlatanismo sem interesse, né? Charlatanismo sempre existiu, vai sempre existir, e sempre existe interesse. Sempre haverá, tanto do lado daquele que vai receber a entidade espiritual, quanto também das pessoas que estão interessadas, porque sempre haverá pessoas muito interessadas. Lembrando, meus irmãos, que a mediunidade nada mais é quando nós estamos movimentando as energias espirituais. Então, Deus nos dá a oportunidade maravilhosa de, por exemplo, quando nós pegamos um copo com água e nós podemos fluidificar essa água, então não precisamos ser nenhum médium de efeitos físicos para poder fazer isso, basta que a nossa vontade, basta que o nosso desejo se manifeste para que nós possamos fluidificar um copo com água.
nós podemos aplicar o passe, nós podemos orientar as pessoas, nós podemos fazer tantas coisas através da mediunidade. É uma oportunidade maravilhosa que Deus nos oferece para ajudarmos os nossos irmãos. Então, vamos falar algumas observações quanto à mediunidade, né? Então, para servir de intérpretes de elevados espíritos, necessário possuir determinadas condições morais. Então, aqueles que se dispõem à condição de médium têm que ganhar algumas condições morais, têm que adquirir alguma dessas condições, têm que fazer com que ele tenha um crescimento moral e espiritual para poder fazer um bom trabalho. Embora nós saibamos, meus irmãos, que a mediunidade independe da condição moral do indivíduo. Se não fosse assim, muitas das nossas casas estariam fechadas. Se nós fôssemos esperar médiuns elevar o seu padrão moral num determinado patamar para depois começar a ter as reuniões mediúnicas, aí nós não chegaríamos nunca. Então, é necessário que a gente compreenda que há necessidade da gente adquirir determinadas virtudes, essas condições morais. Algumas delas nós vamos começar a falar agora. Por exemplo, a capa da fé. Nenhum médium pode prescindir da fé. E ele tem que ser uma fé renovada, uma fé firme, uma fé poderosa, uma fé raciocinada, para que ele possa entender todo aquele mecanismo do mundo espiritual que nos envolve e que nos faz nos aproximar dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, a fé nos nossos protetores espirituais que vão nos alimentar de energia, de intuição, de orientação, para que nós possamos, por exemplo, no caso de esclarecimento, de tanto de encarnados quanto desencarnados, nós podemos ter essa capacidade. Então, a capa da fé, ela é fundamental. Depois nós falamos do conhecimento doutrinário. Por isso que toda casa espírita tem lá o seu grupo de estudo da mediunidade, estudo do evangelho, estudo das obras básicas, estudo que vai fazer com que o indivíduo, adquirindo conhecimento doutrinário, ele se torna mais senhor de si mesmo durante as reuniões mediúnicas, onde ele vai poder fazer a separação do joio e do trigo, onde ele vai poder entender melhor os diversos tipos, os diversos degraus em que se encontram os espíritos, como é que nós podemos trabalhar toda essa questão. Então, o conhecimento doutrinário ele é fundamental. O espírita que não estuda, meus irmãos, ele está perdendo uma grande oportunidade, uma oportunidade maravilhosa de crescer mais rapidamente. A outra situação é a chamada maturidade mediúnica, que é fundamental também, meus irmãos. Nós não podemos pegar um médium um médico que está começando e colocarmos numa mesa mediúnica, assim, pura e simplesmente. Ele tem que passar por treinamento, ele tem que passar por orientações. Muitas vezes nós colocamos os mais novos com aqueles mais tarimbados, né? Aqueles que já passaram anos no corpo mediúnico, para poder desenvolver melhor a sua capacidade. Então, a maturidade mediúnica ela é fundamental. Ela vai eliminar muitas das celeumas, muitos dos problemas que podem acontecer no campo mediúnico. Outro fator, meus irmãos, se nós falamos ainda da aquisição de virtudes, né? Então, a aquisição de virtudes implica na eliminação dos defeitos da alma que nós trazemos. Então, nós apenas colocamos 3 aqui, que são os fundamentais, né? Que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. São as 3 chagas da humanidade. Orgulho e egoísmo, e muito maior, num nível muito mais elevado. Então, vejamos, meus irmãos, o quanto é importante nós começarmos a trabalhar, a reconhecer o homem que somos. E conforme está lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, né? Conhecer-se a si próprio, saber qual o nosso nível de orgulho, de egoísmo, de vaidade, e uma série de outros defeitos que nós trazemos ainda que precisamos eliminar. E a gente só elimina orgulho, egoísmo e vaidade, mesmo através do trabalho. E se nós tivermos uma mesa mediúnica,
Olha só que maravilha que vai ser, porque nós vamos trabalhar isso com muito maior vigor. Nós vamos trabalhar na fonte, nós vamos adquirir os conhecimentos para a nossa alma, ajudando o nosso próximo, que muitas vezes também está em processo de sofrimento, justamente por causa disso. Lembrando, meus irmãos, que a prática da verdadeira caridade ela é fundamental. Aquele que quer desenvolver, aquele que quer trabalhar a mediunidade, tem que pensar bastante nisso. Então, a prática da verdadeira caridade, conforme está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, né? Como é que nós podemos entender a caridade como a entendia Jesus? E aí os Espíritos nos apresentam o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, são esses três apontamentos, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, está aí a verdadeira caridade que nós devemos aprender e devemos praticar dia a dia. Manter-se sob a assistência dos protetores espirituais. Isso aí, meus irmãos, é uma garantia de bom serviço. Quando nós passamos a trabalhar em nome de Jesus, quando nós começamos a sentir esse amor pelo trabalho, essa vontade, essa determinação de nós avançarmos, subirmos esses degraus, abandonarmos o homem velho que habita dentro de nós, né, tudo mais, nós vamos conquistando a assistência dos protetores espirituais. Mas lembrar o seguinte, para a gente entrar na assistência dele é muito fácil. Nós fazemos isso todos os dias, todo instante. Basta que nós façamos uma oração. Agora, o nosso grande problema, meus irmãos, é nos mantermos sob a assistência dos protetores espirituais. Porque muitas vezes nós baixamos o nosso padrão vibratório. Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós passamos a ser assediados ou assistidos pelos espíritos das trevas. É uma situação. Com relação aos espíritos superiores, meus irmãos, vamos lembrar aqui que ele não se coloca à disposição dos chamados empresários da mediunidade. Nós pegamos esse termo, lembrando lá Kardec, que fala, né, do empresário da mediunidade. São pessoas que acham que podem ganhar dinheiro com a mediunidade. Isso a gente tem visto demais. A todo momento, em todos os instantes, né? São criaturas que estão voltadas para essas questões. Os espíritos superiores, meus irmãos, eles sentem uma verdadeira aversão à cobiça, uma verdadeira aversão à vaidade e ao egoísmo, como nós colocamos lá atrás. O egoísmo, vaidade e orgulho são as chagas que nós trazemos. Então, os espíritos superiores sentem aversão a isso. Então, aquelas pessoas que ainda estão imbuídas desses aspectos, é uma dificuldade muito grande na aproximação com os benfeitores espirituais da superioridade. Os espíritos superiores fazem muito pouco caso das coisas materiais. Enquanto muitas vezes nós damos valor às pequenas coisas, nós muitas vezes entramos em picuinhas por causa das coisas materiais, entramos em desavença com os nossos irmãos. Quantas e quantas vezes nas casas espíritas nós encontramos uma série de problemas simplesmente porque alguém está com a preocupação, com um problema lá com as coisas materiais, né? E os espíritos superiores não estão nem aí para isso. Lembrar, meus irmãos, que eles se afastam sempre que o indivíduo começa a usar mal o dom da mediunidade. O dom da mediunidade, ele foi nos dado para fazermos o bem, tão somente para fazer o bem. Na medida que entram os nossos interesses, na medida que vão entrando situações que são avessas ao verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, né? Os espíritos superiores vão se afastando. E muitas vezes nós perdemos o ponto de apoio deles simplesmente porque passamos a usar mal a mediunidade. Lembrar, meus irmãos, que os espíritos levianos, aqueles que são inescrupulosos, os mistificadores, o que eles fazem? Eles formam médiuns com as suas qualidades. É isso mesmo. Eles vão aliciando aqueles médiuns desavisados. Primeira coisa, afastá-los do estudo, afastá-los dos grupos. Muitas vezes fazer com que eles criem grupos entre si.
Então, esses médiums com as qualidades levianas, se é que a gente pode falar de qualidade, né? Porque é um verdadeiro defeito, a leviandade é um defeito, o indivíduo que perde o o escrúpulo, né? Ela acaba se afastando das boas coisas. As pessoas que gostam de mistificar, gostam de enganar, eles vão atrair para junto deles espíritos dessa qualidade. E esses espíritos é que vão atuar sobre eles, com eles. É por isso que a gente vê em muitos lugares aí, meus irmãos, com o nome até de espiritismo, que não tem nada a ver com o espiritismo, né? Esses espíritos levianos, inescrupulosos, mistificadores, eles acabam envolvendo os médiuns nas fraquezas que eles têm. E entram no processo de fascinação, fazendo com que eles comecem a acreditar que eles são bons naquilo, que eles são maravilhosos, são espetaculares. E muitas vezes até os espíritos que estão nos auxiliando até permitem, num determinado momento, para ver até onde vai aquela criatura, para ver se ela tem força. Porque como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, que nós poderíamos nos afastar dos nossos defeitos, eliminar os nossos erros e tudo mais, mas falta um pouco de esforço, um pouco de boa vontade, um pouco de interesse. E quando nós nos deixamos levar pelas nossas fraquezas, nós entramos num processo de fascinação, os espíritos inferiores fazem com que nós acreditemos que nós somos os tais, que nós somos os poderosos, né? Que nós somos isso, somos aquilo, e nós não somos nada. E muitas vezes nós vamos sair queimados, nós vamos sair dali numa situação muito delicada mesmo, simplesmente porque nos deixamos levar pelas fraquezas que nós já tínhamos nos nossos corações. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, dos espíritos zombeteiros, né? Eles são muito espertos, porque eles colocam em seus seguidores, né, astúcia, eles colocam nele a capacidade de criar ilusões, eles fazem com que essas pessoas muitas vezes se sintam poderosas em fazer determinadas situações. E aí chama a atenção dos outros, muitas vezes cria laços, muitas vezes cria situações, e muitas vezes aí, meus irmãos, começa a ver o pagamento. As pessoas para assistir essas ilusões, para captar um pouco da astúcia desses seguidores, né, desses espíritos, desses zombeteiros, porque eles começam a dar conselhos, e conselhos cheios de astúcia. E as pessoas que não têm muito pudor ainda, né, que ainda não está muito devidamente preparada, cristãmente preparada, elas acabam caindo nessa situação. Claro que vão amargar duramente no futuro, mas por quê? É por causa da ignorância delas ainda, né? Muitas vezes esses espíritos levianos e tal, eles procuram ocasiões, né, para se divertir a nossas custas. E como eles riem, né? André Luiz nos fala das corjas de espírito, né, quantidade de espíritos que provocam determinadas situações simplesmente para rirem a bandeira despregada, né? Riem de nós pelas nossas fraquezas e tudo mais. Médiuns interesseiros, mistificadores, eles têm esperança em ambições de toda sorte e esperam retribuição. Então vejamos aqui, meu irmão, que o médium interesseiro, ele não tem, o interesse dele não é em ajudar muitas vezes. Alguma vez ele até ajuda de bom coração, mas está sempre esperando alguma coisa. Então, muitos desses médiums, eles esperam reconhecimento público. Eles querem ser, o nome deles sair nos jornais, ser divulgado nos rádios, nas televisões e tudo mais, sabe? Quantos e quantos a gente não conhece? Quantos e quantos não já passaram por essa situação? Mas também, meus irmãos, quantos caíram depois? Porque quando o indivíduo recebe o reconhecimento público, não por coisas boas que ele fez, as pessoas vão começar a observar melhor e vão começar a ver que ele muitas vezes comete mais erros do que acertos. E a nossa cultura
faz com que pese muito mais os desacertos, os erros que nós cometemos, do que os acertos. O indivíduo ele pode fazer 99 coisas boas, 99 acertos, faz uma coisa errada e pronto, está no sal. Isso acontece conosco. Quem de nós aqui não já passou por uma situação dessa? De nós termos ajudado uma pessoa 99 vezes. Na única vez que você não tem condições, que você não pode, pronto, você já não serve mais. Da mesma maneira, acontece com os espíritos, esses espíritos interesseiros. Eles são ali prontos e tal, né? E vão infundindo os médiums para buscar o reconhecimento público e tal, e depois que bota o indivíduo numa determinada situação, muitas vezes eles abandonam, deixam o indivíduo sofrer as consequências. Muitos desses médiums, eles gostam muito de receber lembranças, mimos, gostam de receber presentes. Ao longo da minha vida, eu conheci muitos. Eu tenho 56 anos que eu estou estudando o Espiritismo. E ao longo desses anos, meus irmãos, nós encontramos muitas e muitas situações, temos muitas e muitas histórias para contar acerca desses médiuns que passaram pelas nossas vidas, né? Alguns mistificadores, muitos médiuns interesseiros e tal, que apareceram, também desapareceram, porque não tem sentido eles permanecerem nas nossas vidas, né? Muitos médiuns têm uma preocupação muito grande com a exaltação dos seus nomes. Eles gostariam até que o nome dele fosse nome de rua, ou o nome de uma praça. É interessante, eles estão buscando isso. A preocupação deles é aparecer para todas as pessoas que estão à sua volta e alargar cada vez mais. Isso é processo que os nossos irmãos inferiores estão provocando neles. E eles não conseguem entender isso. Nesse processo de fascinação, mostra que eles são os tais, que eles são os poderosos, que eles são capazes e tal, e não são nada disso. Muitos desses espíritos, meus irmãos, eles afirmam ter uma legião de espíritos a seu serviço. Muitos médiums costumam falar, né, que garantem o seu serviço porque eles têm uma legião de espíritos que estão a seu serviço. Então, a qualquer momento, tanto assim que tem médium que atende de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, desde que você pague, você está ali sendo atendido. E eles afirmam que essa legião de espírito acompanha o tempo todo para poder fazer. E ainda, né, costumam dar garantia do seu serviço. O folclore e mais os humoristas brasileiros, muitas vezes faz até de uma chacota disso, né? Garanto trazer o seu amor em 3 dias, né? Aí acrescenta, mas não garanto que ele fique, né? Garante trazer, mas não garante que ele fique. Então, muito desses médiums, instruídos pelos seus companheiros espirituais, eles são capazes mesmo de fazer essas situações. Só que nós sabemos que não é bom para ninguém, nem para quem está recebendo o serviço, nem para quem está prestando o serviço, que no caso é o médium, e nem para o espírito, porque também o espírito está perdendo tempo de progresso espiritual que ele poderia desenvolver. Vejam, mas ainda, meus irmãos, que a mediunidade é uma condição biológica. Ela só existe porque nós estamos encarnados. Então, nós é que somos médiuns. O espírito, ele apenas se comunica. E a gente vê, então, que todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos, mas todos nós somos médiuns. E lembrando, então, meus irmãos, que o pensamento é o veículo do espírito. Segundo a Universidade da Califórnia, num estudo que eles fizeram, cada um de nós é capaz de pensar, de ter 60 a 90 mil pensamentos por dia. 60 a 90 mil pensamentos por dia. Então, é o pensamento que flui de nós. Ele que vai ligar-se a outro espírito, ele que vai ligar-se a um outro pensamento, ele que vai se ligar a uma situação, a uma condição. Ele que vai se ligar tanto
quem está lá no mundo espiritual quanto que está encarnado. Então, o pensamento é o veículo do espírito. E ele é tão rápido, mais rápido que um raio, né? Mais rápido que a luz. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, nós sabemos lá, né? Interfere os espíritos em nossos pensamentos. E aí os espíritos responderam que muito mais do que imaginamos. E na pergunta 525, vem lá a questão se os espíritos interferem nos atos da nossa vida. Interfere muito. Então, é tudo questão de sintonia. O pensamento sintonizado é que vai fazer com que nós nos atrelemos às categorias, às várias categorias de espírito que existe viajando aí pelo universo, né? Desculpa aí. Paulo nos afirma que uma nuvem de espíritos nos acompanha. Nós estamos a todo instante, meus irmãos, a todo momento da nossa vida, nós temos um grupo de espíritos que está ao nosso lado, está caminhando conosco, está nos incentivando para um caminho ou para o outro, muitas vezes até nos empurrando para um buraco. Muitas vezes nós temos também a proteção dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, dos nossos espíritos familiares, todos eles com o interesse, com a vontade de nos auxiliar. Então, essa nuvem de espírito que nos acompanha. Quando nós estamos assim, é claro que são os bons amigos espirituais, mas muitas vezes nós estamos assim. E aí são os espíritos inferiores, são os espíritos negativos, são aqueles espíritos que promovem a discórdia, que vêm para perto de nós. Tudo depende do nosso pensamento e da nossa sintonia com eles. Então, são os nossos defeitos ou as nossas virtudes que vão atrair o tipo de espírito com que nos afinamos. Dependendo da nossa afinidade, nós atraímos bons ou maus espíritos. Depende simplesmente de nós, meus irmãos. Então, lembrando, né, reafirmando que os defeitos da alma e os apegos materiais vão atrair o quê? Espíritos inferiores, é claro, é óbvio. Então, quanto mais defeitos, mais espíritos inferiores nós vamos ter ao nosso lado. Quanto mais apego aos bens materiais, mais espíritos inferiores nós vamos ter ao nosso lado, porque também eles se apegam. Muitos deles estão no mundo espiritual atormentados porque deixaram bens materiais, deixaram pessoas, deixaram empresa, deixaram negócio, deixaram dinheiro e tal, estão lá atormentados. Então, quando chega aqui, quando eles se aproximam de nós e encontra as pessoas que também estão com esse mesmo tipo de pensamento, eles vão se filiar a quem? Vão se unir a essas criaturas. Lembrando, então, meus irmãos, que as virtudes que evocam elevação espiritual propicia melhores e mais elevadas comunicações. É claro isso, né? Uma coisa mais óbvia. Todas as vezes que nós estamos com as nossas virtudes num determinado patamar, o nosso desejo de fazer o bem, a nossa vontade de auxiliar, a nossa piedade. Por exemplo, nesse momento dessa pandemia que nós estamos atravessando, em que a gente está vendo que poucas pessoas estão desenvolvendo a empatia, né? O amor ao próximo e tudo. E tem aquelas pessoas que se preocupam com o próximo. Então, são essas virtudes que estão fazendo com que o indivíduo se alinhe às energias mais altas, aos companheiros espirituais mais elevados. E isso vai fazer com que essas comunicações espirituais sejam cada vez melhores. É assim que nós temos que trabalhar, elevando o nosso pensamento, pedindo a Deus, nos orientando, nos fortalecendo, fazendo com que a gente possa sentir um grande amor pelas criaturas que estão à nossa volta. É por aí, é por esse trabalho, é por esse campo que a gente vai vencendo. Lembrar, meus irmãos, essa atração dos consulentes para médiuns, né? Médiuns charlatães. Como é que nós explicamos isso? Por que tem determinadas pessoas que só praticamente elas buscam esses médiuns charlatães? É interessante quando a gente começa a lembrar. É porque, por exemplo,
Se uma pessoa vai num centro sério, naquele que é praticado o espiritismo com seriedade, você não vai sair de lá com resposta para os seus problemas. Você vai sair com uma orientação de vida. Você não vai sair lá, faça isso, faça aquilo, tome isso, tome aquilo, pratique isso, pratique aquilo, vai num determinado lugar e faça isso. Não, você não vai sair. Você vai sair com a orientação de trabalhar, de estudar, de ler, de fazer orações, de se conectar com o mais alto. É por aí. Agora, as pessoas que gostam de soluções práticas, rápidas, elas vão procurar esses médios charlatães. Eles vão ter solução rápida, só que não vale, não funciona. Mais dia, menos dia, aquilo rui tudo, né? É um castelo feito numa base de areia, vai desabar rapidinho. As provações e as expiações dos médiuns enganadores. Meus irmãos, é triste. Eu costumo até falar, né? Eu já falei aqui uma vez, que uma das poucas coisas boas da gente ficar velho, né? Eu já passei dos 70, então posso falar isso, é a gente ter história para contar. Eu tive a oportunidade de conhecer dois médiums que eram desse tipo, né? Eram pessoas que enganavam e que tiravam dinheiro das outras pessoas e que faziam uma série não vale nem a pena falar, que Deus possa orientá-los e Deus possa dar a paz que eles necessitam. Essas duas criaturas, meus irmãos, tiveram uma morte triste, lamentável, sozinhos, sabe? Foram sendo abandonadas por todo mundo, até mesmo os familiares. Um deles começou a ter uma série de problemas que ele foi gangrenando, sabe? E aí os médicos foram amputando os membros dele e tal, e até que ele durou bastante anos ainda naquela situação. Mas eu acredito que aquilo ali foi um processo expiatório que ele acabou angariando para si próprio. Provavelmente ele não teria que passar por aquilo durante a vida dele, mas pelos defeitos morais que ele foi adquirindo, pelos apegos às situações, a essas energias, porque nós vamos catalisando. Quando nós trabalhamos no bem, nós vamos catalisando as energias benéficas. Mas quando nós trabalhamos no mal, nós também vamos catalisando em nós, o nosso perispírito vai absorvendo isso. Nosso perispírito é como se fosse uma esponja, vai absorvendo essas energias. Então, o charlatão, ele se sente muito feliz, muitas vezes, quando ele acaba de enganar uma pessoa. Mas depois vem o sofrimento, depois vem as angústias que ele vai passar. Então, muitas vezes, provações e expiações que esses médiuns vão ter, muitas vezes não numa encarnação, mas em outras encarnações seguidas, né? Quantos casos de loucura a gente conhece? Quantos casos de um terror espiritual pela qual essas criaturas passam? Lembrar aqui, meus irmãos, que Kardec nos chama atenção para a questão da mediunidade e do egoísmo, né? Dizer assim, ó, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Então, a mediunidade, meus irmãos, ela foi nos dada para fazer o bem. E os bons espíritos estão com aquele que está fazendo bem. Então, por exemplo, se nós fôssemos citar aqui alguns nomes, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, uma série de médiuns maravilhosos que nós temos aí ao longo da história do espiritismo no Brasil, nós vamos ver que essas pessoas tiveram sempre a afeição, sempre o trabalho dos benfeitores espirituais. E os maus, aqueles que se afastaram, claro que eles acabam perdendo essa boa e grande oportunidade de receber as orientações dos bondosos amigos espirituais. Fala ainda a questão do egoísmo.
o egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre esse ponto. Olha que interessante. Então, os espíritos nos deixam bem claro que o egoísmo, como sendo a chaga da sociedade, faz com que os bons amigos espirituais, os bons espíritos, combatam. Então, eles não querem, porque nós não nascemos para sermos egoístas mesmo, nós nascemos para sermos fraternos, né? E a fraternidade é todo o oposto do egoísmo. Os efeitos físicos, geralmente, são produzidos por espíritos inferiores, né? São espíritos menos escrupulosos, não é verdade? A gente sabe muito bem disso. O médium de efeito físico, do mesmo modo que nas comunicações de inteligência, não recebeu para o seu gozo a faculdade que possui. Então, o médium de efeito físico, ele também tem uma grande importância e um grande fator de levar adiante aquilo que é necessário fazer para que o seu trabalho seja da melhor maneira possível, né? Então, a condição dele, ele tem que fazer bom uso dessa faculdade, né? Da faculdade de efeitos físicos, né? Se abusa, ela pode ser retirada. Ou ainda, né? Pode resultar em detrimento para a sua própria alma. Os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores, não é verdade? Então, aquele médium que tem essa tarefa, né? O médium que tem a tarefa no campo dos efeitos físicos, ele tem que trabalhar com muito carinho, mesmo com muita atenção, porque ele está lidando com espíritos inferiores, que podem atormentá-lo também. A faculdade, esse intercâmbio mediúnico, meu irmão, essa faculdade mediúnica, mesmo restrita a manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira. E quem quer que pretenda ter as suas ordens espíritos, podem, para exibir em público, está no caso de ser, com justiça, suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Vamos entender bem claramente isso. Então, a faculdade mediúnica, meus irmãos, ela foi dada, no caso aí das manifestações físicas, né? Ela foi dada para o indivíduo fazer bom uso dela. Não é para ficar ostentando nos teatros, nas feiras. Então, por exemplo, você deve se lembrar de um grande médium que fez muito sucesso, né? Em que ele pegava um garfo, né? Ia tal, e o garfo ia, né? O garfo ia entortando, ele entortava colheres e tudo mais. Você lembra disso? Então, aquele era um médium de efeitos físicos. E ele, durante muito tempo, ele percorreu meio mundo se apresentando em teatro, na televisão, uma série de situações. Claro que tinha ali, junto dele, espíritos para poder executar aquele tipo de trabalho que ele estava fazendo. Mas depois chegou um determinado ponto que esses espíritos foram se afastando. E aí entrou o charlatanismo, porque ele começou a usar de da sua habilidade, né, de fazer aquilo ali, e acabou sendo desmascarado, e hoje ninguém fala mais dele, ninguém sabe mais. Junto com ele apareceram uma série de outros. Então, o charlatão, ele é descoberto a seu tempo, não tem jeito. A gente vê muitas vezes os anúncios de sessões de espiritualismo, né? Todo mundo já deve ter recebido um papelzinho na rua, né? Todo mundo já recebeu isso. Então, assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, a tanto por cabeça. Lá você tem que ir, você tem que pagar, né? Lembre-se todos do direito que compram a entrar. O mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo.
Então, quando não existe nenhum tipo de interesse, é a melhor garantia contra o charlatanismo, né? E se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores, né? Então, vejamos, na medida que nós vamos vendo esses anúncios dessas sessões de espiritismo, de espiritualismo, tal, de mediunismo, na realidade de mediunismo, né? E essas pessoas acabam recebendo, por isso, a gente tem que desconfiar, porque o ideal seria o mais absoluto desinteresse. Aí sim nós estaríamos certo daquela observação de Jesus, dai de graça o que de graça recebestes. Né? No item 309 do livro dos Médiuns, resta o que se poderia chamar de tramóias do amador, isso é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto. Acontece isso. Podem, sem dúvida, ser praticadas à guisa de passatempo, em reuniões levianas, frívolas, porém, jamais em assembleias sérias, onde só se admitam pessoas sérias. Uma dessas brincadeiras, meus irmãos, todo mundo já deve ter ouvido falar dela, né? Do copo na mesa, em que as pessoas botam as mãos e tal, e o copo começa a se movimentar e tal, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, se não participou, então, né? Aliás, quem quer que seja, é possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea. Mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos, de cada vez durante horas consecutivas. Claro que, normalmente, quando as pessoas fazem essa brincadeira do copo, por alguns instantes acabou. Mas tem pessoas que fazem isso aí, meus irmãos, e que ganham dinheiro para resolver determinados problemas, determinadas questões, dar respostas para determinadas pessoas, e vai assim por diante. Um médium que consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, não pode fazer graça, não pode fazer de graça, porque tem que viver. Todo mundo fala isso, né? Esse é um argumento que a gente ouve com muita frequência. O interesse da causa ou do seu próprio é que nós devemos perguntar. Será que o indivíduo está mais preocupado com a causa ou com o seu bolso, né? Então, muitas vezes ele descobre desse aí um fim lucrativo, um ofício, e aí ele deixa o trabalho dele para poder fazer aquilo que ele gosta e aquele que ele está mais interessado em fazer. Então, qualquer pessoa tendo um determinado preço, ela se torna dedicada completamente, né? Então, os espíritos superiores ou inferiores são as almas dos mortos, e que a moral e a religião prescrevem lhes respeito os restos mortais, lhes respeitarem o espírito. Então, assim, nós devemos ter muito respeito para com os mortos, não fazer deles joguete nosso, não fazer deles aquilo que nós achamos que pode ser o nosso atrativo para nós ganharmos dinheiro, né? E aqui, irmão, para a gente encerrar, Kardec fez uma comparação interessante. Que diriam daquele que, para ganhar dinheiro, tirasse um corpo do túmulo e exibisse, por ser esse corpo de natureza a provocar curiosidade? Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito, sob o pretexto de que é curioso ver como age um espírito? Né? É Kardec falando. Cumpre não olvidar que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para a nossa instrução. E assim, meus irmãos, o nosso tempo está esgotado, né? Nós fazemos aqui, nesse momento, nosso agradecimento a todos, lembrando que os benfeitores espirituais são sempre prontos a nos auxiliar, a nos proteger, a nos amparar, né? Lembrando que Deus só permite essas comunicações para o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, a nossa elevação espiritual.
É assim que nós precisamos trabalhar. Lembrando, então, a importância da mediunidade, levar muito a sério todo o trabalho mediúnico que nós vamos fazer, desde que seja uma aplicação de um passe, a fluidificação de um copo com água, uma palavra amiga, uma visita que nós façamos a alguém, tudo isso aí, meus irmãos, vai redundar em benefício para nós próprios. Eu quero agradecer aos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Alvorecer, agradecer ao nosso irmão Inácio, que nos recebe com tanto carinho, e nós estamos aqui, à disposição. Ô, Carlos, você faz a prece de encerramento para a gente, fazendo um favor? É um prazer. Obrigado. Ok. Deus, nosso amantíssimo Pai, faça descer sobre nós as vossas bênçãos. Ilumina por caridade, Senhor, os nossos caminhos e permita que possamos receber do grande laboratório do mundo maior a medicação para os nossos males. Que possamos depositar um copo com água nessa noite e no dia de amanhã, no decorrer de amanhã, possamos ingeri-lo como uma medicação para restaurar as nossas energias físicas e espirituais. Permita ainda, Senhor, que as vossas bênçãos possam recair sobre todos esses nossos irmãos atormentados pelos problemas de saúde, esses que estão atacados pela Covid, aqueles outros nossos irmãos que estão debaixo das pontes, que estão sob as marquises, aqueles que perambulam por essas ruas e estradas, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nas clínicas, sanatórios, asilos, orfanatos. Mas também, Senhor, nos pedimos que abençoe aqueles nossos irmãos que estão nos presídios, porque lá também estão nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo, de trabalho na noite de hoje, e abençoe cada companheiro, cada irmã que acompanhou até agora e que vai nos acompanhar depois nos nossos estudos. Muito obrigado, Senhor, e que o Centro Espírita Alvorecer possa continuar crescendo cada vez mais na vossa direção. Que assim seja.